eleição do Trump marca uma mudança no desenho dos governos anteriores norte-americanos. Em especial, esse governo vai ter algumas semelhanças com o governo Reagan. Em que sentido? O anúncio do Trump durante a campanha de que haveria um corte maciço de impostos para trabalhadores, para famílias de renda média e renda baixa, foi um dos pilares, foi um dos principais argumentos durante a sua eleição. No entanto, os dados mostram que o cenário será bastante distinto. A fundação conservadora chamada Tax Foundation, que analisou o provável cenário de redução de impostos, indica que as famílias que representam os 80% de menor renda nos Estados Unidos terão um aumento da renda depois dos impostos, em decorrência da política anunciada por Trump, entre 0,8% e 1,9% da sua renda, enquanto o 1% mais rico terão um aumento de renda depois dos impostos entre 10% a 16% da sua renda. Ou seja, mais uma vez, os mais ricos devem se beneficiar desse processo. Mas com a redução de impostos e aumento de gastos, que tipo de aumento de gastos o Trump anuncia? Primeiro, gastos em infraestrutura, investimento em infraestrutura. O segundo seria gastos de natureza militar. A soma desses dois gastos, com a redução de impostos, implica em aumento do déficit público norte-americano. A consequência disso será um provável aumento de juros nos Estados Unidos. Um outro tema controverso da campanha do Trump é que ele anuncia ou refere-se que irá reduzir a autonomia do Banco Central, da Federal Reserve nos Estados Unidos. Em especial, ele critica Janet Yellen, que é a atual presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Não é muito claro, na medida que há limites institucionais para isso, como é que isso se daria, mas certamente a relação do Trump com o Federal Reserve seria distinto do que houve até este momento. Nós podemos ver alguma turbulência nesse setor. Essa turbulência provavelmente se dará com algum aumento de taxa de juros naquele país. No entanto, o aumento de taxa de juros, no caso dos Estados Unidos, não é um problema para ele. A taxa de juros lá é muito baixa hoje. O resultado do aumento de taxa de juros será provavelmente uma valorização do dólar. Isso provavelmente pode ter o efeito mais grave para países em desenvolvimento como o nosso, se isso significar uma redução dos fluxos de moeda de lá para cá, em função da redução do diferencial de taxa de juros que pode afetar países como o Brasil, que tem taxa de juros muito alta. Provavelmente também com o efeito desse aumento do déficit público nos Estados Unidos será similar ao que houve no período Reagan, ou seja, uma certa retomada, um aumento do crescimento norte-americano. Alguns autores chamaram isso de keynesianismo bastardo, que houve no período do Reagan. Certamente isso não implicará em aumento de salários elevados para esse setor de renda média nos Estados Unidos, mas muito provavelmente terá um efeito de aumento de empregos de baixos salários. Então, o resultado no curto prazo pode ser até positivo sob o ponto de vista da percepção desses setores de renda média e baixa do governo Trump. Por outro lado, o Trump anuncia também a redução, ou pelo menos o abandono de uma das principais iniciativas do governo Obama, que são a política feita na área
de seguro de saúde, o que foi chamado de Obamacare. Ainda não está muito claro o que ele vai colocar no lugar, porque em torno de 20 milhões de pessoas se beneficiaram dessa nova política de proteção à saúde feita durante o governo Obama. Então isso não é muito claro como é que vai ficar. Um outro tema da política econômica do governo Trump é a área de comércio e relações com o exterior. Os dois pontos mais controversos anunciados durante a sua campanha será a sua relação com o México e a sua mudança no que se trata do NAFTA. Em especial durante o governo anterior e durante os governos republicanos, as relações com o México e com o Canadá, no âmbito do NAFTA, foram consideradas de interesse dos Estados Unidos. O Trump anuncia uma mudança nesse cenário, provavelmente um aumento de tarifas sobre determinados produtos que entrariam nos Estados Unidos. Isso terá um efeito muito negativo para o México, que tem uma elevadíssima percentagem das suas exportações destinadas aos Estados Unidos. Na prática, mais de 80% das exportações do México vão para esse país. O efeito, portanto, para o México será muito ruim. Um ponto que merece a nossa reflexão é que, na época, depois do NAFTA, o governo Bush queria estender o NAFTA, inclusive, para o conjunto das Américas, para todos os outros países. Era, na época, o projeto chamado ALCA, do qual vários países da região, entre eles o Brasil, criaram restrições, o que acabou não sendo levado adiante. No caso, fica claro que a opção feita pelo México de apostar todas as suas fichas na sua relação com os Estados Unidos mostrou-se problemática. Também no caso das relações internacionais, Trump anuncia o rompimento no acordo de parceria transpacífica. Esse acordo envolvia vários países que fazem fronteira, ou que fazem fronteira com o Pacífico, que era basicamente um acordo de comércio e investimento que excluía a China. Sob alguns aspectos era voltado contra a China. A posição do Trump é não levar adiante esse projeto. Também é um outro projeto que o Brasil foi muito criticado por não participar, mas fica claro que agora pouco importa, porque realmente ele não será concluído. Um outro acordo que também os Estados Unidos anuncia, ou que o Trump anuncia que não levará adiante, é o acordo transatlântico, a parceria transatlântica, que seria entre Estados Unidos e União Europeia. Então, esses dois aspectos indicam que na área do comércio internacional o cenário será de mais protecionismo e, portanto, a situação atual de um crescimento do comércio internacional pequeno ou muito baixo, como tem ocorrido nos últimos anos, deve se manter pelos próximos anos. Finalmente, um ponto que merece ser chamado a atenção é o acordo climático, que foi assinado em Paris, que ele anuncia também que não levará adiante, ou pelo menos imporá severas restrições. Então, na área do comércio internacional, o governo Trump não terá a sinalização de endurecimento, de restrição à globalização. Finalmente, a partir dos nomes até agora anunciados pelo governo, não há nenhuma indicação que há nenhuma mudança dramática no que se refere ao tipo de nomes convidados. São figuras do establishment norte-americano. Então, não há nenhuma indicação por esse lado de grande
revolução ou alteração, nem seria o caso com um governo conservador como Trump. De qualquer maneira, nada indica que a sua postura nas relações econômicas internacionais e internas será muito diferente do que ele anunciou durante a campanha. Portanto, o resultado provável da eleição de Trump é um cenário muito mais incerto, muito mais inseguro no âmbito das relações econômicas internacionais e da economia internacional. O Brasil, portanto, vai ter que lidar, vai ter que considerar nas suas políticas domésticas que pouca ajuda terá no plano internacional. Nós teremos que considerar ou que enfrentar a crise econômica que nós vivemos hoje muito mais levando em conta a nossa capacidade interna do que confiando num cenário positivo na esfera internacional nos próximos anos. É isso daí. Obrigado.